Olá pessoal, sejam bem-vindos a 2 a Mais na China. Eu sou o Dieter e hoje nós vamos falar para vocês sobre um tema que vocês pedem muito. Como é a China na questão da segurança? Como é a China na questão da segurança? Para falar sobre isso, eu vou dividir segurança em pelo menos 2 ou 3 aspectos. O primeiro aspecto é segurança na rua, segurança na questão de roubo, assalto, esse tipo de coisa. Muita gente fala, existe ou não criminalidade na China? Claro que existe. A China é um país como todo outro, tem gente ruim como todos os outros países e você vai ter roubo, criminalidade, assalto, tudo isso. Só que na China a impunidade é bem menor que no Brasil. Então, se você for pego roubando, se você for pego batendo em alguém, matando alguém, fazendo qualquer crime, você vai pagar pelo seu crime. O conceito é esse. Logicamente, quando você tem a impunidade baixa, você também tem menos gente querendo fazer coisa errada. Pelo menos visivelmente, pelo menos na cara. Com relação a essa questão de assaltos, por exemplo, você aqui raramente ouve falar de assalto à mão armada, ou de repente você está andando na rua e alguém com uma faca, com algum outro objeto, te obriga a dar um dos seus itens para essa pessoa. Esse tipo de coisa quase não acontece por aqui. É mais comum você chegar em casa e descobrir que não está mais com a sua carteira, que não sabe onde deixou o celular, se foi assaltado ou se perdeu. Como eu já falei para vocês, a impunidade ela é bem baixa. Enquanto nós estamos gravando, não para de passar policial do nosso lado, como eu acho que dá para ver aí. A cada 500, 600 metros existe uma agência da polícia, uma delegacia, um pequeno escritório onde tem policiais. Então é muito policial por toda parte, muitos carros de polícia, muita câmera, como a gente já falou para vocês. A cada 100, 200 metros tem câmeras filmando tudo. Então basicamente é assim, você fez algo errado aqui, você vai pagar. Logo, as pessoas fazem menos coisas erradas, pelo menos visivelmente, para evitar problemas para o futuro. Outro fato interessante, como a China é um país comunista e essa questão de privacidade é um detalhe aqui na China, quando alguém vê o outro fazendo algo errado, geralmente a própria população acaba denunciando de alguma forma. Vai até a polícia, ou liga, ou começa a gritar, eles fazem uns escândalos assim na rua. É muito difícil você fazer alguma coisa errada aqui sem pagar por essa coisa errada que você fizer. As pessoas pensam bem antes de roubar, antes de assaltar, antes de se meter em problemas. Nós estamos aqui filmando numa região bem movimentada, a gente está com a câmera aí, a gente sempre anda com o celular na rua, ficamos brincando na rua, todo mundo acessa o celular em qualquer lugar. Nesse aspecto, a China é primeiro mundo. Você não precisa se preocupar em ter suas coisas, seus itens roubados. A não ser, claro, que você dê bobeira, você ficar entregando para o outro. O que as pessoas falam para você não fazer quando você está na China? Se você está numa região muito lotada, por exemplo, trem, ônibus, aeroporto, essas estações onde tem muita gente, evite ficar com a mochila nas costas, coloque ela para o lado da frente, evite ficar com o bolso aberto com itens valiosos dentro. A ideia é simplesmente não dê bobeira, mas você não precisa se preocupar como a gente se preocupa no Brasil, de repente mostrar um relógio bonito, mostrar um celular maior do que, o tamanho padrãozinho ali, e o assaltante vir, enfiar o revólver em você, a faca e pedir para você passar o item para ele. Isso não vai acontecer aqui, é muito raro esse tipo de coisa acontecer aqui. Outra coisa interessante são as vielinhas, às vezes, essas ruazinhas que a gente entra de noite e que no Brasil, se você entrasse num lugar como aquele, um lugar escuro, um lugar que de repente tem menos gente andando, você pensaria muito antes de andar por aqueles lugares. Aqui não tem problema nenhum. Vários amigos nossos sempre falam que andam à noite, até tarde da noite, mexendo no celular, não há problema nenhum. Eu não tenho nenhum medo de deixar a Daisy andar na rua sozinha à noite. Muito embora ela tenha medo, não vá, mas se ela quiser, eu não vejo problema nenhum. Naturalmente, voltamos a falar, a gente evita dar bobeira. Melhor é prevenir do que remediar, já diz o velho ditado. Outro ponto interessante aqui na China também é a forma como as pessoas lidam com o dinheiro. Você vai ao caixa automático sacar e você sai com bolos assim de dinheiro e as pessoas não mexem, sabem que aquilo é do outro. Se mexer, a polícia pega, então o pessoal toma cuidado. Você vai comprar algo na rua, num vendedor de rua, e às vezes você dá ali você precisa trocar dinheiro, né? E você dá uma nota de 100 achando que o vendedor não vai ter, ele tira um bolo de dinheiro e ele te devolve teu troco. Então as pessoas não têm todo esse receio de mostrar o dinheiro como a gente tem aí no Brasil. É muito comum você mostrar o seu dinheiro aqui, não tem problema com isso. Claro que você não vai se expor a todos desnecessariamente, mas a gente aqui já descobriu que não precisa ter toda aquela tensão que a gente tem no Brasil quando está lidando com dinheiro. No banco também os policiais não usam arma. É muito raro você ver policial com arma aqui. Eles usam uma varinha de metal que você aperta um botãozinho, ela abre assim, estica e vira um
um cacetete assim, para bater no sujeito. Então você vê praticamente todo dia os policiais com aquele porretezinho ali. A gente já viu algumas vezes dentro do banco, os gerentes do banco, carregando uma malote gigante, uma mala gigante que é de dinheiro, e o segurança do banco com aquele porretezinho que não faz nada do lado ali, né? Mas dando segurança para a pessoa que está carregando o dinheiro. Então, as pessoas sabem, se elas aprontarem, elas vão pagar. Na China, existe pena de morte. Então, dependendo do seu crime, você pode ser condenado à morte. A gente não vai entrar nesse detalhe de como é o sistema penal aqui, porque a gente não tem essas informações ainda, mas no vídeo futuro a gente pode falar sobre isso. Um outro aspecto de segurança aqui na China precisa ser levado em consideração é a questão da segurança alimentar. É quase todos os dias que a gente ouve falar de um novo escândalo alimentar. É McDonald's, é KFC, é Burger King, as grandes marcas, de vez em quando você ouve falar disso. Só que o detalhe é que essas grandes marcas, elas são submetidas a uma fiscalização muito grande. Então, eles descobrem esse tipo de escândalo alimentar. Mas quando você vai para um restaurantezinho pequenininho, quando você vai para um restaurante normal, até grande, próximo da sua casa, que não é tão fiscalizado, você acaba não sabendo dos problemas que aconteceram lá dentro. Vamos dar alguns exemplos para vocês. A forma como eles transportam a carne, a forma como eles consomem a carne, tudo isso é diferente. Os padrões de limpeza aqui deles são totalmente diferentes dos nossos no Oeste. Não é nada incomum você estar andando em restaurantes e ver ali os pedaços da vaca, do porco, da ovelha ou o bicho inteiro pendurado do lado de fora no restaurante. Isso no inverno, no verão, independente da estação e da temperatura que está fazendo, não é incomum você ver todo tipo de carne, comida colocada ao ar livre. Nessas feiras de rua e às vezes até em alguns mercados, quando as pessoas estão vendendo produtos a granel, o produto fica exposto. Então os insetos que estão ali, eles acabam posando. Vamos dar um exemplo. Algum tempo atrás a gente comprou um pouquinho de uva passas, chegamos em casa, colocamos dentro de um potinho e fechamos. E a gente esqueceu aquela uva passas, ficou um tempão dentro do armário lá. Até um dia que eu falei pra Daisy, tô com vontade de comer uma coisa doce. E só tinha aquilo em casa. Fui pra buscar e quando eu fui pegar a uva passas, dentro tinha várias larvas e várias mosquinhas, vários insetos. Por quê? Porque o produto anteriormente tinha sido exposto, estava ao ar livre dentro do mercado, aparentemente tudo limpo, mas o que acontece é que os insetos pousam e aí aqueles insetos vieram a incubar depois de um tempo e nasceram os insetinhos. Nasceram os insetinhos, foi engraçado isso. Os restaurantes já é outro nível totalmente diferente. Não é nem um pouco raro a gente olhar para uma cozinha de um restaurante, olhar para os utensílios que eles estão usando para cozinhar e você vê muita sujeira, você vê restos de comida do dia anterior. Quando você vai comer na China, você precisa estar atento a isso. Ou você vai num restaurante que já tem um certo renome, dá uma olhadinha na cozinha deles quando possível. Ou você, se for num restaurante pequeno, observa também como que eles fazem. Tente tomar esses cuidados de verificar. Só que às vezes não dá para verificar. Às vezes você não consegue ter acesso à cozinha. Então existe uma regrinha bem simples, que é o seguinte: se você for comer alguma coisa que ela é quente, que foi frito, que foi cozido, a chance de você ter problemas acaba sendo bem menor. Então a regra, se você de repente não tem como ver de outra forma, não tem como inspecionar aquela cozinha, coma comida quente, coma comida que foi frita, que está bem quente, ou que terminou de ser cozida, não espere ela esfriar, porque o calor acaba matando as bactérias e resolvendo os problemas. Existe muita comida frita aqui na China, é o chamado Chow Tsai. E o que acontece é que, para economizar, algumas pessoas, especialmente vendedores de rua, pessoas que têm barraquinhas do lado de fora, ou mesmo alguns restaurantes menores, eles têm essa prática de usar o óleo e em seguida reutilizar. Então eles vão reutilizando até que o óleo fica num estágio que não tem como mais reutilizar. E aí você pensa, agora eles vão jogar fora. Mas não é o que acontece. De alguma maneira, eles contratam algumas pessoas, existe uma certa parceria, algumas pessoas vêm com os carrinhos e coletam esse óleo usado, levam para algum outro lugar de processamento, reprocessam esse óleo e no dia seguinte eles trazem esse óleo reprocessado e de novo ele vai ser frito até ele ficar novamente no estágio que não mais tem como usar. Em algumas cidades, a nossa também tem isso, existe outra coisa aqui na China que é bastante nojento aos nossos olhos ocidentais. Aqui chama-se Diguyo. O que é isso? Óleo no túnel. Mais ou menos a tradução é essa, Diguyo, óleo no túnel. É o óleo que foi utilizado. Alguns restaurantes, eles têm acesso logo na frente, do lado, nas proximidades, a uma espécie de um esgoto. Mas aquele esgoto não é de dejetos, é um esgoto próprio para óleo, próprio para restos de restaurante. Muitos acabam jogando o seu óleo lá dentro. E suporia-se que esse óleo, ele iria até um certo local que seria reprocessado para fazer combustível e outras coisas. Mas o que acontece na prática é que alguns vendedores mais pobrinhos, que querem economizar, alguns restaurantes,
restaurantes que querem diminuir seus gastos, eles vão até esse local, coletam esse óleo e eles peneiram de alguma forma e acabam usando de novo. Então é um óleo que já estava lá dentro daquele canal, debaixo da terra, como se fosse um esgoto, e eles usam esse óleo novamente para fazer comida. Logo, quando você for comer alguma comida aqui, se você puder ver que óleo que eles estão utilizando, veja qual a cor desse óleo. Veja se ele está no galãozinho do mercado. Quanto mais claro, melhor. E quanto mais escuro, mais arriscado vai ser esse óleo. Quando a gente fala sobre esses assuntos, alguns de vocês até falam assim, vocês têm todo um cuidado para falar mal da China e tal. O que acontece é que a gente tenta retratar para vocês da forma mais fiel, sem exageros no aspecto ruim, mas sem exageros também no aspecto bom. Então essa questão de óleo, de comida, é muito sério aqui na China. Várias vezes a gente está andando na rua e a gente vê pessoas na beira da calçada passando mal, vomitando, e aí você acaba reparando o que essas pessoas têm consumido é a comida da rua, em muitos dos casos. Nós não estamos dizendo para você não coma comida da rua, porque eu como também. Eu de vez em quando vou e escolho alguma comida da rua para comer. É interessante, faz parte da cultura chinesa. Só que você tem que tomar cuidado. Você tem que verificar o óleo, você tem que verificar aquela tiazinha que estava fazendo a comida, como é que ela limpa a banquinha dela, como é que ela cuida ali. Não deixe de fazer as coisas por medo. Faça, mas faça com cuidado. Coma, mas coma com precaução. Verifique antes o que está acontecendo. Se você já mora na China, você provavelmente já experimentou algo que os chineses chamam de laduza, que é a nossa famosa, conhecida e desagradável diarreia. Não é muito incomum disso acontecer. Se você mora na China, em algum momento ou outro, teu corpo vai ser afetado, porque existe toda uma diferença nos padrões de higiene. Todos nós que moramos na China já passamos por isso e provavelmente ainda vamos passar. Só que a gente tenta evitar ao máximo cozinhas, restaurantes e banquinhas na rua que possam oferecer algum tipo de risco. Sobre segurança, esses são os pontos mais importantes então. Primeiro, que é bem mais tranquilo a questão de você andar na rua, a questão de você não precisar temer ser assaltado, ser roubado. Isso é bem mais tranquilo aqui. E segundo, é a questão da alimentação. Já aí o contrário, você precisa tomar uma série de cuidados que no Brasil você não precisaria tomar. A receita simples para viver aqui é previna. Evite se expor, evite correr um risco desnecessário, tanto com a questão dos seus itens, do dinheiro, quanto também na questão da alimentação. A gente espera que esse vídeo tenha trazido informação útil para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado e se você gostou, por favor, dê lá o seu joinha. Se é a primeira vez que você está vendo aqui, assista os outros nossos vídeos e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço para todo mundo. 再见。